Sabe que para buscar esse apoio tem muita coisa envolvida, muita promessa, muita articulação, inclusive até, por exemplo, o PL da anistia envolvido nessa história. Gostaria de te ouvir sobre essa expectativa agora para as conversas do presidente Lula com quem devem ser, então, esses indicados para a sucessão de Arthur Lira. Lembrando que a eleição é só ano que vem, mas ainda assim tudo já começa a funcionar a partir de agora, Theo. Já foi dada a largada, Muriel. E olha, tudo vai entrando nesse pacote, desde negociação por cargos, tanto no governo quanto na mesa diretora da Câmara dos Deputados, como, por exemplo, votações que estão em tramitação lá no Congresso Nacional. Tanto no Senado, mas principalmente na Câmara dos Deputados, é a grande articulação política para emplacar o próximo presidente da Câmara, sucessor do Arthur Lira, que é o atual presidente, deixa o cargo em fevereiro do ano que vem e vem trabalhando para se chegar a um acordo consensual de quem vai sucedê-lo na presidência da Câmara dos Deputados. Na semana passada houve uma mudança que trouxe uma reviravolta nessa disputa, que foi a saída do Marcos Pereira, que era candidato pelo Republicanos à presidência da Câmara. A gente explicou aqui quais que eram as dificuldades, os empecilhos dele nessa disputa, que tem muitos caciques. Essa disputa tem muitas pessoas influentes que vão ter um peso na decisão final. Então a gente está falando, por exemplo, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, tem também o próprio Arthur Lira, Ciro Nogueira, enfim, uma série de personagens, como, por exemplo, Gilberto Kassab, que vão ter um peso decisivo na escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados. Uma votação que vai acontecer somente no ano que vem. O presidente Lula, então, agora começa uma série de conversas, uma roda de conversas com alguns desses postulantes ao cargo de Arthur Lira, e hoje é a vez de Elmar Nascimento, que nos bastidores vinha contando com um apoio muito forte de Arthur Lira. Esse apoio foi minguando ao longo dos últimos tempos. Arthur Lira havia prometido a seus interlocutores, a pessoas próximas a ele, que indicaria, que anunciaria o nome de seu escolhido, a candidato, em agosto. Passou agosto, o nome não veio, o anúncio não veio, e isso trouxe um alerta a pessoas próximas a ele de que talvez essa candidatura de Elmar Nascimento talvez não fosse tão forte ou não tivesse não estivesse tão consolidada a ponto de Lira anunciar, haja visto que Lira não é conhecido por descumprir acordos. Então, levando em consideração isso, deu uma embaralhada nesse processo na disputa pela Câmara dos Deputados. Marcos Pereira sai da disputa, abre caminho para o Hugo Mota, e aí há um complicador ainda maior, e a gente mostrou aqui ontem que Elmar Nascimento e Antônio Brito, que são os dois outros candidatos nessa sucessão, já deixaram muito claro que eles não vão abandonar a corrida, que eles vão manter as candidaturas dos dois juntos. Então, uma união entre o União Brasil e o PSD, partido de Antônio Brito, União Brasil, partido do Elmar Nascimento. Então, diante dessa indefinição, diante dessa disputa e dessa tentativa de buscar apoio político, eles mantiveram a candidatura deles até que haja uma convergência para um dos nomes dos dois. Enquanto isso, o Hugo Mota vem tentando também se viabilizar perante os mais diversos segmentos. E hoje o presidente se reúne com o Elmar Nascimento, esse que aparece na tela, para ouvi-lo e também ter uma temperatura do que esperar dessa eventual presidência dele na Câmara dos Deputados. Faz parte dessas rodadas de conversa, ouvir os dois lados, tanto o presidente ouvir Elmar Nascimento, quanto o Elmar Nascimento ouvir as expectativas do presidente Lula. Muito bem, Theo Cury fez um resumão dessa articulação da sucessão na Câmara. A gente vai ficar de olho, claro, nesses desdobramentos também. Afinal de contas, o presidente Lula já tem reunião marcada com esses candidatos à sucessão. Obrigada, viu, Theo, pela análise.